E aí, pessoal, seja bem-vindo ao canal Caminho da Obediência. Hoje vamos falar de um assunto muito importante que está no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 3 por diante, onde ele vai falar que as pessoas daquele tempo que ele escreveu essa carta estavam fazendo acepções de pessoas. Acredito que Deus vai falar com você através da sua palavra. Que toda honra, toda glória seja dada a Deus. Estamos aqui, meus amados. Único objetivo de te levar mais para perto de Deus. E vamos, sem enrolação, já vai curtindo, já vai compartilhando, ajudando mais pessoas a ouvir a palavra de Deus. Porque o YouTube, quando você curte, quando você compartilha, comenta, ele vê que esse vídeo tem relevância e mostra para mais pessoas. E é uma forma de você evangelizar, levar a mensagem, porque aqui nós vamos meditar na palavra de Deus. 10 minutos, não é mais do que isso não, 10, 12 minutos, onde vão te levar mais para perto de Deus. E diz aqui, meus amados, Tiago, a carta de Tiago, capítulo 2, verso 3, e diz assim, 2 em diante, diz, porque se vier em vossa assembleia um homem com um anel de ouro e um bom traje, e entrar também um homem pobre, com vestes imundas, e mostraste respeito aos que veste bom trajo, e lhe disseste, assenta-te aqui em um bom lugar, e disseste ao pobre, fique tu em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Não está sendo vós parciais entre vós mesmos, e não vos tornaste juízo de maus pensamentos? Ouviste, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu àqueles que o amam? Mas vós desprezai o pobre, e não vos oprimi os ricos, e não vos leva ao banco dos réus. Porventura não blasfema ele o nome digno pela qual foste chamado? Se cumpriste a lei real conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vimos aqui, meus amados, que Tiago trata um assunto muito sério entre os irmãos. Aqui nós vimos que ele está falando para a igreja de Deus. Vimos que ele está falando para os irmãos. Ele disse, olha, se chegar uma pessoa bem vestida, com anel de ouro, e vocês vão falar, ei, assenta aqui, tira no lugar de honra. Mas se chegar um pobre, que não tem vestimenta, as vestimentas não são boas, vocês vão dizer, ó, senta aí em qualquer lugar. Aí e Tiago trata esse assunto aqui. Vocês não estão fazendo exceções de pessoas. Tu acha que Deus faz isso? Vocês precisam se alinhar nessa hipocrisia de vocês. Não é a maneira certa de agir, fazendo exceções de pessoas. Por quê? Por causa dos seus bens materiais. E acontece, eu fiquei me perguntando, será que acontece isso nesse nosso tempo, né? Nesse tempo aqui, a palavra de Deus é para todas as pessoas, mas nesse tempo o Tiago estava especificamente para a igreja daquele tempo. E acontecia já a exceção de pessoas, irmão, por causa de bens materiais, por aqueles que não tinham, não era respeitado como devia, e aqueles que tinham já era respeitado, mesmo talvez sendo uma pessoa ruim, sendo uma pessoa mal. Estou dizendo que existe pessoas que a gente possa tratar mal. A gente tem que cumprir isso aqui, ó. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus amados, o que ele tá tratando aqui é hipocrisia. E isso que nós devemos tratar todos os dias no nosso coração, irmão. Não querer ser mais do que ninguém. Não fazer exceções de pessoas também. Porque ela tem bem materiais, ela é rica. Você trata de uma forma e o pobre talvez você despreza. Irmão, todos nós somos filhos de Deus. O pobre, o rico. Todos nós somos criaturas de Deus. Somos criados do mesmo Deus. Todos nós devemos respeitar
um ao outro. Isso aqui é muito sério, meus amados. Se, por exemplo, eu fazer exceções de pessoas por causa de bens materiais, de riqueza, eu não estou cumprindo a lei de Cristo, eu não estou amando o meu próximo, não estou cumprindo essa lei. E o mandamento de Deus foi resumido em dois, não foi? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Amar o Senhor seu Deus. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus amados, nessa jornada nossa de fé, caminhada com Deus, nós precisamos entender e amar todas as pessoas. Precisamos não fazer exceções de pessoas. E o que eu acho interessante aqui, meus amados, é que Tiago alerta esse povo e chama eles para cumprir a lei de Deus, que é, ó, se cumpriste a lei real, conforme as escrituras, amarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus amados, eu sei que às vezes é difícil, tem pessoa que é difícil de engolir, tem que é difícil de viver com certo tipo de pessoas, às vezes ignorando, às vezes nos trata mal, mas a lei de Deus, irmão, aqueles que estão em Cristo, tem o Espírito Santo que te dá força para amar as pessoas, às vezes ruim, às vezes ingrata, às vezes você ajuda uma pessoa, talvez da tua família, às vezes tu ajuda alguém e essa pessoa ainda não é grata, mas você faz isso não para receber o seu galardão aqui na terra. Você faz isso porque o Espírito Santo está dentro de você. Irmão, e o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele que nos dá graça para cumprir isso aqui que Tiago está nos exigindo, a não fazer acepção de pessoas, a amar o nosso próximo, a ser compassivo, a ser misericordioso com a vida do nosso próximo, com a nossa próxima, com a nossa própria vida. Então, meus amados, o que a palavra está nos alertando aqui, que nós precisamos ter muita sabedoria para cumprir, é isso. Nós não ser hipócrita, é nós não ser fingir, é nós não fazer acepções de pessoas, mas viver a real lei de Deus, que é amar o próximo como a mim mesmo. Você não se ama, você não se maltrata. Às vezes, quando a Bíblia fala amar o próximo como a ti mesmo, é porque dificilmente nós vamos fazer o mal para nós mesmos. É dificilmente nós vamos falar de nós mesmos. Não vai. Então, quando nós não fazemos para nós, nós amamos a nós e também não fazemos para o próximo. Então, que Deus em Cristo te abençoe, te guarde. Você possa aprender um pouquinho da palavra de Deus, onde esse povo estava fazendo excepções de pessoas que estavam erradas diante de Deus. Que a palavra de Deus possa tratar isso no seu coração, no meu coração, e que a palavra de Deus seja o divisor de águas em nossas vidas. Que ela possa ditar o que nós precisamos ser, qual atitude nós devemos ter em cada situação. Deus te ama. Ele nunca vai deixar de te amar. Ele já demonstrou isso lá na cruz. E que nós possamos amar o próximo, como Cristo nos amou. Não é fácil para nós, como ser humano, sem capacitação do Espírito Santo. Mas quando você recebe a capacitação do Espírito Santo, você é apto para amar, você é apto para respeitar, você é apto para fazer as boas obras do Rei, fazer o que a palavra de Deus exige de você. Deus em Cristo te abençoe, que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Vivemos outros dias, estamos aí para a honra e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe. Amém.